Boa tarde, pessoal. Para inserir mais alguns conceitos associados a trabalho executado por uma força variável, vamos montar alguns exemplos com aplicações que relacionam essas ideias dentro de um contexto mais amplo. Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui, exemplo 1, parte de uma definição que já é conhecida por nós da física, que é a lei de gravitação universal de Newton afirma que o produto entre as massas de dois corpos é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Isso nos diz a lei de gravitação universal, ou seja, o produto entre elas é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Bom, a questão aqui para calcular o trabalho é fazer uma consideração bem interessante. Vamos suponha que uma das massas esteja fixa, ou um dos corpos. Suponha que um dos corpos seja fixo. O que nós vamos querer nesse exemplo aqui, nesse primeiro exemplo, é calcular o trabalho que é executado pelo outro para mover o corpo de uma posição R igual a A até uma posição R igual a E. Então a questão aqui é calcular W tal que, vamos fazer aqui a conta, né? Vamos fazer o questionamento, tal que um corpo mova o outro a partir da posição R igual a partir de R igual a até R igual a B. Essa é que é a ideia que a gente quer explorar. Então, nós vamos usar a representação de uma integral para força, uma vez que essa força que nós vamos calcular é variável. A própria lei de gravitação universal já nos informa isso. Essa ação da força está associada à distância entre os corpos. Então, daqui, nós vamos identificar o caminho para a resolução da seguinte maneira. W, ou seja, o trabalho, é a ação de uma força, que está associada a um diferencial radial, que vai da posição R igual a até a posição R igual a B, que é onde eu quero que um dos corpos se mova. Beleza? Bom, como é que eu vou calcular esse trabalho? Simples, eu venho e substituo a expressão que eu tenho lá da força aqui dentro dessa integral. Então eu vou ter G M1 vezes M2 sobre R ao quadrado, calculado isso em dr de A até B. Beleza? Como a integral é toda calculada em dr, então tudo que não for de R é uma constante. Então esses elementos que estão aqui, que são constantes, eu posso jogá-los para fora da integral. Então ao fazer isso, aqui eu vou ter Gm1, M2, as massas dos dois corpos, e aí eu vou ter uma integral para ser calculada de A até B de dr R2, o qual a gente sabe, sem fazer muito esforço, que repetindo Gm1, M2, a integral vai ser calculada jogando lá em cima o meu R como R a menos 2 em dr. Fazendo essa conta, eu consigo chegar, sem muitos problemas, na seguinte resposta. Gm1, M2, quando eu integro a função em potência, soma 1 em cima, soma 1 embaixo, então eu tenho a integral de menos 1 sobre R, que eu vou calcular de A até B. Portanto, a expressão do trabalho que eu vou executar, ela vai ficar escrita matematicamente como G, M1 vezes M2, fazendo aqui as substituições e já executando a mudança com sinal, eu vou ficar com 1 sobre A menos 1 sobre B. Por que 1 sobre A menos 1 sobre B? Porque eu vou ter menos 1 sobre B, menos 1 sobre A, menos com menos dá mais, 1 sobre A à esquerda, 1 sobre D à direita, e essa é a expressão para o trabalho executado para que
um objeto mova o outro a partir da posição R igual a até a posição R igual a B. Beleza? Vamos fazer agora uma aplicação com valores numéricos, né? Vamos fazer isso com valores numéricos. Aí fica mais interessante. Então, suponha que eu queira calcular, né? Calcular o trabalho necessário para lançar um foguete, vamos colocar aqui, ou um satélite, vamos colocar um satélite, de massa 1000 quilos, a 1000 quilômetros, a partir do raio da Terra, certo? Então, o que nós vamos fazer para poder executar esse problema? A 1000 km de altura, vamos colocar aqui, a 1000 km de altura para ficar mais claro ainda. O que eu preciso para resolver isso aqui? Numericamente de algumas informações. Então vamos considerar aqui que a massa da Terra é em torno de 5,98 vezes 10 a 24 quilos. Vamos considerar o raio terrestre, porque a referencial é esse, 5,37 vezes 10 a sexta em metros. E vamos considerar a constante gravitacional aqui de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metros quilo quadrado. Beleza? Então o que eu faço? Eu vou simplesmente pegar a fórmula que nós acabamos de demonstrar e aplicar esses dados para poder a partir daí ter uma dimensão do trabalho necessário para que a gente consiga lançar esse satélite até a altura de 1000 km. E aí o que eu faço? W igual a G, então eu venho aqui ó, com 6,67 vezes 10 a menos 11, correto? Esse é o nosso G. Vou pegar a massa M1 agora é a massa da Terra, 5,98 vezes 10 a 24, esse é o nosso M. O outro M que eu tenho é a massa do satélite, 1000, isso também está em quilos, então uma massa. E aí eu vou agora multiplicar, vamos colocar aqui, multiplicar pelaquela expressão que eu coloquei em parênteses lá na primeira passagem, 1 sobre A, então vai ser 1 sobre o raio da Terra, porque é o nosso referencial, menos 1 sobre o quê? E aí eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu vou lançar o satélite a partir do raio terrestre mais 1000 km, então é R mais 1000, correto? E aí o cuidado que eu tenho que tomar agora é o seguinte: se eu vou lançar aqui, eu escrevo sem problema nenhum 6,37 vezes 10 a sexta, que já está em metros. Como esse cara foi dado em quilômetros, eu tenho que converter isso aqui para metros. Então 1000 quilômetros equivale ao quê? Por conversão, a 10 a sexta em metros, ou 1 milhão de metros. Se preferir, faz a conversão em cadeia, 1000 quilômetros, eu tenho que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, daqui eu cancelo quilômetro com quilômetro, eu tenho 1000 vezes 1000, que é 1 milhão de metros, ou 10 a sexta. Então isso daqui, quando eu escrever nessa expressão, equivale a, na verdade, fazer 6,37 vezes 10 a sexta mais 10 a sexta. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que escrever 7,37 vezes 10 a sexta, porque você está somando um elemento aqui. 7,37 vezes 10 a sexta em metros. Então daqui, executando o produto dessas três constantes, multiplicando pela ação de 1 sobre R mais 1000 quilômetros, que é exatamente 7,37 vezes 10 a sexta, e executando todos os cálculos, eu anotei aqui,
nós vamos chegar no valor aproximado de 8,5 vezes 10 a nona em joules. É isso aí, essa é a resposta do primeiro exemplo, que é uma aplicação direta de uma das leis mais importantes, mais conhecidas na física, que é a lei de gravitação universal de Newton, beleza? Vamos montar agora um segundo exemplo, usando aí um conceito de termodinâmica agora. Vamos lá. Vamos pensar aqui, exemplo 2. Vamos imaginar a expansão de um gás em um cilindro. Então imagine que você tem um cilindro, correto? Você tem nesse cilindro um pistão. Vamos desenhar esse pistão aqui. Tem o eixo desse pistão, a cabeça dele está aqui, então tem o eixo central dele. Aqui é a cabeça do pistão. E você tem aqui uma distância x a partir de onde você vai calcular, né, essa informação. Bom, a gente sabe que à medida que você vai expandindo o gás dentro dessa expressão, dentro desse cilindro, em algum momento, a pressão ela é uma função do volume. Nós sabemos disso, que a pressão é uma função do volume. Ou seja, nós podemos mostrar, e sem fazer muito esforço, que a força aplicada nesse pistão, dentro desse cilindro, é uma associação que está relacionada à pressão pela área na qual você está calculando essa pressão ou executando essa força. Como a área da seção do pistão é uma área circular, então eu tenho que a dimensão dessa força é da forma πr² vezes P. Até aí tudo bem. Ok? Bom, o que eu quero é o seguinte, eu quero mostrar que o trabalho realizado, né, vamos ver se esse pincel aqui é um pouco melhor. Mostra que o trabalho realizado pelo gás, quando o volume se expande da posição do ponto V1, vamos apagar isso aqui, quando o volume se expande a partir de V1 até V2, seja dada por essa representação integral. W é igual a uma integral de P dV de V1 até V2. Ou seja, é uma expressão da termodinâmica, em que o trabalho está associado à variação de volume quando você realiza um trabalho através da expansão por um gás. Beleza? Vamos mostrar isso daí. Essa que é a nossa ideia, essa que é a nossa tarefa. É o que vamos fazer a partir de agora. O princípio básico aqui é pensar geometricamente no volume. Como eu estou pensando na expansão daquele cilindro, onde eu tenho aquele pistão que tem uma área, eu sei que isso é dado por πr² vezes x. Fazendo até uma associação com aquele exemplo, parecido com o exemplo que nós fizemos do tanque no vídeo anterior. Bom, eu estou informando que o volume está em função de x. Então eu posso dizer o seguinte, olha, sejam x1 e x2, então eu tenho que o meu volume na posição 1 é
πr ao quadrado x1 e na posição 2 é πr ao quadrado x2. Até aí tudo bem? Bom, daqui eu tenho o seguinte, que como eu sei que a minha força ela está relacionada à pressão e à área que eu estou calculando desse pistão, o que eu já sei? Que essa aqui não é a seção de área do volume que eu estou estudando? Então a minha integral, que eu vou calcular de trabalho, eu já sei que por definição não é F associado a um dx. Essa é a definição de trabalho, como uma ação de uma força para um elemento em distância. Então isso eu já posso escrever pela definição do que me foi expresso como sendo W associado a quem? A uma área, que é πr ao quadrado, vamos escrever aqui integral, de x1 até x2, correto? De quem? De um elemento de pressão em dx, fazendo associação com essa expressão aqui. Esse é o link que eu tenho. F igual a P vezes A, F igual a P vezes A. A seção de área eu tenho, a seção de área eu tenho vezes a pressão. Mas nós sabemos que a pressão é o quê? Não é uma função do volume? Ou seja, nós sabemos isso daqui, que x1 até x2 está associado a πr ao quadrado, onde P é uma função do volume. E é aí que eu consigo matar o meu problema. Por quê? Porque se eu sei lá no início que o volume é πr ao quadrado x, se eu escrever a diferencial da variação desse volume, o que eu tenho aqui? πr quadrado em dx. Por que eu vou diferenciar o v em relação a x? Porque πr ao quadrado é constante, você não vai alterar a área da seção, você vai alterar a diferencial em x. Mas olha só que interessante, dv está aqui, ó. Olha o dv aqui, πr ao quadrado dx. Então daqui eu posso escrever que, usando essa notação, que o trabalho de fato pode ser escrito como uma integral, mas agora de quem? De P associado ao volume, na diferencial de volume, escrito isso daqui, agora de V1 até V2. Então está aí provado, aqui eu estabeleço que o trabalho executado para mover, né, um pistão variando o volume de V1 até V2 é dada por essa representação de pressão em termos do volume. É isso aí, uma aplicação interessante e está resolvido. Vamos fazer mais um caso, vamos fazer mais um exemplo. Nós mostramos em vídeos anteriores que um teorema chamado teorema trabalho para energia cinética indica que o trabalho para uma força constante ele é dado pela variação de energia cinética, ou em outras palavras, que W é dado pela variação da posição da energia cinética final pela inicial. Nós até comentamos isso lá no início do vídeo anterior, quando nós falamos de uma força constante, no caso, executando trabalho com uma força gravitacional. Pois bem, nós vamos mostrar que essa equação, né, essa relação é válida para uma força variável, que é o caso que nós estamos abordando aqui no momento. Essa que é a ideia que nós vamos aqui explorar. Correto? Isso nós vamos mostrar que ela é válida para uma força variável. Como é que nós vamos mostrar isso daí? Então, a gente parte da definição de trabalho, mais uma vez, como uma formulação em termos de uma força variável. Nós mostramos e falamos várias vezes aqui que trabalho é a integral de f dx. O caminho básico aqui corresponde a nós usarmos a segunda lei de Newton. F é igual a m vezes A. E daqui eu vou explorar o que eu conheço sobre essa passagem, sobre esse fragmento,
para poder demonstrar a relação que eu quero. Então a ideia aqui, ó, é isolar o m vezes a de aceleração e escrever, modificar a aceleração para escrever em termos dessa diferencial. Ou seja, eu vou deixar de canto aqui, ó, o ma dx e vou trabalhar com ele de tal modo, porque ma dx é o ma dx que vai aparecer daqui, que eu vou agora trabalhar de maneira a mostrar que essa relação, o teorema de energia cinética de trabalho também funciona. Então vamos lá. A aceleração, a gente não conhece, que é a variação da velocidade em função do tempo? Pois bem, mas nós sabemos também que dv/dt, acho que dá para escrever aqui na frente, que dv/dt é, por sua vez, usando a regra da cadeia, uma relação que envolve dv/dx vezes dx/dt. Está errado eu escrever isso aqui? Não. Porque se eu viesse e fizesse a volta aqui, ó, de dx com dx, eu voltava para dv/dt. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fragmento agora, vou juntar com esse aqui que eu tenho, ou seja, se eu observar bem, o que eu vou fazer é colar essa parte, que é exatamente isso aqui, ó, junto com quem? Com o dx. E ao fazer isso, o que é que vai acontecer? Vamos lá, repito o MA, que é tudo isso que você está vendo aqui à direita. Vai ficar M dv dx vezes dx dt. Certo? O que eu vou acrescentar aqui, ó, que está no final? A diferencial dx. Olha, mas quando eu faço isso, olha o que me aparece aqui. dv dx, opa, dx dt, perdão. O que me aparece aqui? Algo interessante, olha, o dx/dt eu sei que é quem? Variação de espaço pelo tempo, é o que a gente chama de velocidade. Sobrou dx com dx, que eu posso cancelar. Então, o que me retorna aqui? M, escrever aqui, m v dv. Ou seja, lá na integral original, naquela integral que envolve o trabalho em termos da segunda lei de Newton, como ma dx, eu agora posso escrever ela, isso de x1 até x2, né? Eu posso escrever ela como sendo o quê? m v dv, que vai agora de v1 até v2. Pois bem, eu consigo calcular essa integral? Sim. Eu repito o trabalho, isolo m, integro a função em v. A integral de v é v² sobre 2, que eu vou calcular de v1 até v2. Então daí eu tenho mv² sobre 2 de v2 menos mv² subíndice 1 sobre 2. Mas ora, isso aqui é simplesmente a definição de energia cinética, que no caso é a final, menos energia cinética, que é a inicial. Portanto, ao chegar nessa expressão, eu mostro que o teorema trabalho-energia cinética também ele é válido para a relação que envolve uma força variável. Então tá aí, tá aprovado. Então eu posso usar, e isso aí encerra uma série de 3 exemplos que nós temos sobre força variável. Beleza, rapaziada? Muito obrigado e é isso aí. Isso aí.